exercitei, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos então nossas reflexões à luz da exortação apostólica do Papa Leão de Lex T. A vida monástica nasceu como busca radical por Deus, mas desde o início traz em seu coração uma profunda sensibilidade pelos pobres. O monge, ao se afastar do mundo, não abandona a humanidade. Ao contrário, torna-se ainda mais unido a ela pela compaixão. O despojamento dos monges, longe de isolá-los, abre espaço interior para que a misericórdia floresça. Que este encontro nos ajude a contemplar como a tradição monástica, desde seus primórdios, compreendeu que a verdadeira união com Deus passa inexoravelmente pelo amor concreto aos pobres. Vamos fazer então a nossa oração. Senhor Deus, fonte de toda consolação, ao nos prepararmos para estudar este parágrafo que revelam a força profética da vida monástica no cuidado com os pobres e na defesa dos mais vulneráveis, pedimos que abra nosso coração, que o mesmo Espírito que inspirou os monges a deixarem tudo para seguir o Cristo pobre, também nos inspire agora para contemplarmos com pureza e verdade a radicalidade do Evangelho vivido na simplicidade, na compaixão e no serviço. Jesus, libertador, que viestes anunciar a boa nova aos pobres e a libertação aos cativos, concedei-nos compreender profundamente o testemunho daqueles que, ao longo dos séculos, se dedicaram a aliviar os sofrimentos, acolher abandonados e socorrer escravizados. Que este estudo desperte em nós reverência diante desses testemunhos de amor heróico e nos provoque a discernir como hoje somos chamados a romper correntes, aliviar dores e estar ao lado dos que continuam presos pela injustiça do nosso tempo. Espírito Santo, luz da verdade e força dos fracos, conduzi-nos durante este momento de reflexão. Purificai nosso olhar, tornai dóceis nossas atitudes e fazei nascer em nós um amor mais firme e concreto pelos pobres. Como sinal da nossa pertença a Cristo, que este estudo transforme nossa mente e renove nossa decisão para que, unidos em fraternidade, sejamos instrumentos de cuidado, libertação e esperança. Amém. Bem no meu
Hoje os parágrafos que vamos meditar são os 53, 54 e 55. E a Margarete é que traz para nós hoje o texto da Dilexité. A Margarete, que esteve conosco durante muito tempo trazendo a catequese do Papa, hoje ela volta então com a Dilexité. Seja muito bem-vinda, Margarete. O cuidado com os pobres na vida monástica. A vida monástica, nascida no silêncio dos desertos, foi desde o início um testemunho de solidariedade. Os monges deixavam tudo, riqueza, prestígio, família, não só por desprezar as riquezas do mundo, mas para encontrar neste despojamento radical o Cristo pobre. São Basílio Magno, na sua regra, não via contradição entre vida de oração e recolhimento dos monges e a ação em favor dos pobres. Para ele, a hospitalidade e o cuidado com os necessitados eram parte integrante da espiritualidade monástica. E os monges, mesmo depois de terem deixado tudo para abraçar a pobreza, deveriam ajudar os mais pobres com o seu trabalho, pois, para se ter com que socorrer aos necessitados, evidencia-se que devemos trabalhar com diligência. Este modo de viver é proveitoso não só para subjugar o corpo, mas ainda por causa da caridade para com o próximo, a fim de que, por nosso intermédio, Deus forneça o bastante aos irmãos mais fracos. Construiu em Cesareia, onde era bispo, um lugar conhecido como Basilíades, que incluía alojamentos, hospitais e escola para os pobres e doentes. O monge, portanto, não era apenas um asceta, mas um servidor. Basílio demonstrava assim que para estar perto de Deus é preciso estar próximo dos pobres. O amor concreto era critério de santidade. Orar e cuidar, contemplar e curar, escrever e acolher. Tudo era expressão do mesmo amor a Cristo. No Ocidente, São Bento de Núrcia elaborou uma regra que se tornaria a espinha dorsal da espiritualidade monástica europeia. Nela, o acolhimento dos pobres e dos peregrinos ocupa lugar de honra. Mostre-se principalmente um cuidado solícito na recepção dos pobres e peregrinos, porque, sobretudo, na pessoa desses, Cristo é recebido. Não se tratava apenas de palavras. Os mosteiros beneditinos foram, por séculos, lugares de refúgio para viúvas, crianças abandonadas, peregrinos e mendigos. Para Bento, a vida comunitária era uma escola de caridade. O trabalho manual não tinha apenas função prática, mas formava o coração para o serviço. A partilha entre os monges, a atenção aos doentes, a escuta dos mais frágeis, preparavam para acolher Cristo que chega na pessoa do pobre e do estrangeiro. A hospitalidade monástica beneditina permanece até hoje sinal de uma igreja que abre portas, que acolhe sem interrogar, que cura sem cobrar. A vida monástica começou nos desertos como um caminho de radical busca por Deus. Aqueles homens e mulheres que deixaram tudo para viver no silêncio e na solidão descobriram que o despojamento não era fuga, mas abertura para um amor mais profundo. Nesse vazio interior, Cristo pobre se revela com maior clareza, e deste encontro nascia uma solidariedade concreta com os mais necessitados. São Basílio Magno foi um mestre em unir contemplação e serviço. Em sua regra, ele recorda que não existe contradição
entre a oração profunda e o compromisso com os pobres. Para ele, o trabalho manual não era apenas disciplina ascética, mas caminho para gerar recursos destinados aos necessitados. Assim, mesmo vivendo na pobreza, os monges sustentavam os mais fracos com o fruto de seu labor, tornando-se instrumentos da providência. A espiritualidade de São Basílio ensina que a hospitalidade é parte essencial da vida monástica. O pobre não é um intruso perturbando o recolhimento do monge, mas presença sagrada. Basílio compreendia que ninguém se aproxima verdadeiramente de Deus se fecha o coração ao irmão. Entre os muros dos mosteiros, a caridade concreta era critério de santidade. Em Cesareia, o santo bispo edificou o famoso Basilíades, um complexo que unia oração, caridade e serviço. Ali conviviam alojamentos, escolas e hospitais, sinal visível de uma espiritualidade que não separava altar e vida, contemplação e justiça. O monge não era apenas um asceta do deserto, mas servidor dos pobres, testemunhando que o amor se mede mais pelos gestos do que pelas palavras. No Ocidente, São Bento de Núrcia consolidou essa visão ao escrever sua regra, que se tornaria um marco para toda a espiritualidade monástica. Para Bento, acolher pobres e peregrinos não era dever secundário, mas prioridade. Ele pedia que fossem recebidos com especial cuidado, porque no rosto do estrangeiro e do indigente se manifesta o próprio Cristo. Os mosteiros beneditinos tornaram-se ao longo dos séculos refúgio para os mais vulneráveis. Viúvas, crianças abandonadas, mendigos, viajantes exaustos encontravam nessas comunidades um lugar de descanso e proteção. Os monges cuidavam dos enfermos, repartiam alimento e ofereciam abrigo, vivendo concretamente a hospitalidade do Evangelho. O trabalho manual, tão valorizado por Bento, não tinha apenas função prática, ele educava o coração. O esforço silencioso nos campos, nas cozinhas e nas oficinas preparava interiormente para o serviço em favor dos pobres. A disciplina moldava um coração disponível e atento às necessidades dos mais frágeis. A vida comunitária beneditina era uma verdadeira escola de caridade. A atenção aos doentes dentro do mosteiro treinava os monges para reconhecer e acolher o sofrimento fora dele. A partilha cotidiana educava para uma vida de comunhão que se estendia até os pobres que batiam à porta. A hospitalidade monástica, ao longo da história, tornou-se sinal luminoso de uma igreja que não fecha suas portas, mas se abre para acolher. Nos mosteiros, muitos encontraram não apenas alimento e abrigo, mas dignidade. Ali o Evangelho se fazia concreto no cuidado, na escuta e na misericórdia gratuita. Hoje o legado de Basílio e Bento continua vivo. A vida monástica permanece testemunho de que buscar a Deus significa necessariamente amar os pobres. Em meio ao silêncio das celas e ao canto das horas litúrgicas, ressoa sempre o chamado do Evangelho: acolher Cristo que chega na pessoa do irmão mais fraco. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. A tradição cristã sempre ensinou que a oração verdadeira nunca nos afasta da vida. Ao contrário, ela nos ajuda a enxergar a vida e o mundo com o olhar de Deus. Por isso, para a Igreja, a oração e o cuidado com os pobres não são caminhos paralelos, mas duas faces de uma mesma experiência espiritual. A contemplação purifica o olhar. Quem reza de verdade aprende a perceber a presença de Jesus nos sofridos. A oração contemplativa alarga o coração, aumentando a nossa capacidade de amar como Jesus amou, e impede que a fé se torne devoção desligada da realidade. O que o Papa Leão quer nos mostrar nos parágrafos da Dilex Te que ouvimos hoje é que a vida espiritual não cresce apenas com mais orações, mas com um coração cada vez mais semelhante ao de Jesus. Um coração compassivo,
sensível e comprometido com o projeto de libertação. Quem contempla Jesus na Eucaristia é chamado a contemplá-lo também na carne vulnerável dos irmãos e irmãs. Na oração de hoje, peçamos a graça de unir intimamente aquilo que tantas vezes tentamos separar: fé e vida. Que o Espírito nos conduza a uma espiritualidade encarnada, que a escuta da palavra e a intimidade com Deus nos tornem mais atentos aos sofrimentos do povo e mais disponíveis para servi-lo. Dentro de mim arde um facho de luz, luz que me veio do céu. Meu coração aos irmãos me conduz, já não há muro nem véu. O meu caminho é sereno, mesmo que existem barreiras. Tenho meu cálice pleno de esperança fagueira. Tudo porque um certo dia me conquistaste, Senhor, e hoje na Eucaristia venho selar este amor. Tudo porque um certo dia me conquistaste, Senhor, e hoje na Eucaristia venho selar este amor. O cuidado com os pobres na tradição monástica revela que não existe verdadeira contemplação sem compaixão. Quem se aproxima de Deus torna-se necessariamente próximo do irmão. E os mosteiros, ao longo da história, mostram que a caridade é o espaço onde o coração se torna vida. Façamos então, para finalizar nossa reflexão, a oração. Senhor Deus, que chamaste homens e mulheres ao silêncio dos desertos para buscar teu rosto, faze com que também nós aprendamos a te encontrar nos pobres que batem à nossa porta. Que a pureza da oração abra nossos olhos para reconhecer tua presença nos pequenos. Dá-nos um coração monástico, simples e compassivo, capaz de unir contemplação e serviço. Que o trabalho cotidiano, nossas palavras e nossos gestos sejam sempre instrumentos de tua misericórdia, especialmente para com os mais necessitados. Acompanha e sustenta, Senhor, todas as comunidades monásticas espalhadas pelo mundo inteiro. Que elas continuem sendo faróis de acolhida, escolas de caridade e sinais de tua presença entre os pobres. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.